dia, você está na Rádio Tropical Web Brasil, estamos começando mais um programa, hoje é dia 17 de março de 2026, são exatamente 17 horas e 18 minutos e vamos começar o nosso programa semanal ao vivo aqui direto da Rádio Tropical Web Brasil. E aí vocês vão achar que eu estou completamente maluco, mas eu quero agora, nesse momento, desejar a todos vocês um feliz ano novo, um próspero ano novo astrológico. E é esse o tema do dia, porque no dia 20 agora, sexta-feira, 20 de março, a gente comemora o ano novo astrológico. E aí o tema do dia é o ano novo astrológico. O que isso significa? Que novidade é essa? Tenho certeza que talvez tenha muita gente que nunca tenha ouvido falar dessa situação. E o que a gente pode esperar desse ano novo astrológico? Esse é o tema do dia. E aí, para comprovar mais do que nunca que Mercúrio ainda está bombando e retrógrado, eu queria aqui anunciar que hoje não teremos o agradecimento do dia, infelizmente. A boa notícia é que na semana passada o programa bateu muito o recorde de audiência, a gente bateu muito o recorde de interação de mensagens enviadas, mas por essas coisas que só Mercúrio, quando está retrógrado, sabe explicar, não houve jeito de salvar as interações, não me mandaram as interações, acho que nem salvou no servidor. Coisa de Mercúrio, gente, coisa de Mercúrio. Então, infelizmente, se você mandou sua mensagem na semana passada, eu não vou ter hoje o prazer de estar falando aqui teu nome, de estar agradecendo, mas de qualquer forma, como a gente bateu um recorde de audiência, de cara, eu quero agradecer a você que está aí me assistindo, me prestigiando. Gratidão pela sua audiência, gratidão pela sua companhia, todas as terças. E já abro o programa dizendo que essa é a nossa penúltima terça-feira. Alexandre, mas por que penúltimo? O programa vai acabar? Não, o programa não vai acabar. Muito ao contrário, o programa vai aumentar. Então, uma das novidades para você que está chegando hoje, que não teve conosco na semana passada nem retrasada, a grande novidade é que a partir de abril, já no dia 1º de abril, uma quarta-feira, o programa muda de dia da semana, ele sai da terça-feira, vai para quarta-feira, o horário muda também, então cuidado com o horário. O programa que vinha sendo ao vivo às 17 horas, ele passa para as 18h30, mas o que é mais bacana, mais sensacional, é que a gente ficava 1 hora juntinho, agora nós vamos ficar 2 horas juntos, então vai ter muito mais espaço para a gente explorar muito mais esses assuntos todos, astrologia, saúde, bem-estar. Saúde e bem-estar, então, no último mês a gente nem conseguiu aqui fazer brincadeira com isso, mas a partir de abril retorna tudo e aí um programa todo novo, grandes novidades, teremos entrevistados especiais dentro do programa, então fiquem atentos, essa é a penúltima terça-feira que vem. É a última terça do programa Cosmo Alma, às terças, às 17 horas, a partir de 1º de abril. Programa Cosmo Alma, às quartas-feiras, ao vivo, às 18h30 horas, tá? Então, vamos falar do ano novo, que trouxe esse presentão pra gente. Cosmo Alma está ganhando de presente um dia novo, um horário novo, um tempo novo de programa, graças à sua audiência, graças a você que está fazendo desse programa, cada programa, muito melhor, tá? Então, se alguém quiser anotar o horário para comemorar de vez, fazer ali na hora certa um pedido, uma oração, às 11h46 horas de Brasília. Então, se você está em outro lugar do mundo, você precisa ajustar o seu relógio, mas às 11h46 da manhã ainda, do horário de Brasília, começa o Ano Novo Astrológico. E o que é o Ano Novo Astrológico? Nada mais é quando o Sol ingressa no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco.
Então, no momento exato em que o Sol sai do último grau de Peixes e ingressa a 0 graus de Áries, a gente fala que está começando um ano novo astrológico. E aí, ao longo dos próximos 360 e poucos dias, o Sol vai viajar por todos os signos do zodíaco. Como Áries é o primeiro signo, a gente então comemora o Ano Novo. E por que a gente faz diferente do nosso calendário, né? Por que não é no dia 1º de janeiro, Alexandre? É simples, porque 1º de janeiro é um calendário que a gente chama de calendário gregoriano. Ele foi instituído pela Igreja Católica, e acabou sendo adotado pela civilização como um todo. Inclusive nos países do Oriente, da Ásia, que tem lá a China, né, outro calendário, acaba usando o nosso calendário gregoriano por uma questão de negócios, de comércio mundial, sabe? De questões administrativas. Então, o mundo todo acompanha esse calendário. Mas a astrologia, na verdade, ela acompanha o calendário da natureza. A astrologia nada mais é do que os movimentos da natureza. E o que acontece quando o Sol entra em Áries? Na verdade, nesse dia, é o que a gente chama de equinócio. É o equinócio, é o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte. E o que é mais curioso nos equinócios e nos solstícios, e a natureza é muito sábia nesse sentido, é exatamente aquele dia que a gente tem a mesma quantidade de luz do dia, é o mesmo tempo que a gente tem da escuridão da noite, é dividido exatinho. O mesmo tempo que a gente tem de luz é o mesmo tempo que a gente tem de escuridão. Então são 2 dias no ano que tem uma marcação muito forte, que a gente precisa levar em conta que é exatamente isso. Por conta da inclinação da Terra, a cada 6 meses a gente tem um equinócio e a gente tem um solstício. E nesse dia, a gente tem um movimento da natureza dizendo ao planeta: bom, a metade norte do planeta, a partir de agora, entra na primavera e aí ela vai dar frutos, ela vai dar flores, ela vai trazer o calor para essa parte do mundo, enquanto a parte sul do mundo, que está ingressando no outono, perde essas folhas, perde os seus frutos, se prepara para o inverno, para que a gente, a partir disso, reviva um novo ciclo daqui a 6 meses. Então, a gente comemora o Ano Novo Astrológico nesse ano, no dia 20, não é cravado todo ano dia 20, tá? Pode ser dia 19, pode ser dia 21, não é uma regra. A regra é o horário exato em que o Sol ingressa em Áries, tá? Essa é a regra, é isso que vale, por isso que eu estou dando o horário exato aqui. Então até seria interessante para quem curte astrologia de verdade, porque a energia muda. A cada 30 dias, quando o signo muda, quando o Sol ingressa num novo signo, existe uma tendência muito grande da gente sentir por 30 dias a energia daquele signo, a energia natural do planeta regente daquele signo. Então, a cada 30 dias, a gente experimenta uma energia nova. E aí, reforçando o que a gente já falou aqui várias vezes, a energia de Áries é a energia do primeiro impulso, da primeira força. Então, quando a gente sempre fala em Áries, a gente está falando aqui de força de propulsão, de movimento. Então, o Ano Novo, ele é muito propício para a gente iniciar movimentos, tá? Então, naquele horáriozinho, ou naquele dia, você esqueceu do horário, você não sabe o horário, durante o dia, se você quiser fazer um mantra, fazer uma oração, fazer um pedido para o invisível, para um ano novo, próspero, para um período novo, mais próspero, é muito bom de fazer. A gente devia de fazer isso todo dia, mas já que é uma data especial, não custa nada fazer, não arranca pedaço. E, na verdade, a gente acaba gerando uma energia muito positiva
nesse sentido, tá? Agora, é um ano mais especial que o normal por uma outra razão, tá? Porque funciona assim, há 30 dias atrás, não, 30 dias não, porque hoje não é dia 20, eu estou fazendo a conta errada, mas no dia 20 de fevereiro, a gente teve ali a conjunção no grau zero de dois gigantes, tá? Para a astrologia, dois titãs, Netuno e Saturno, no grau zero de Áries. Então, o que acontece no dia 20? Quando o Sol ingressa em Áries, e ele passa exatamente em cima desse 0 grau, onde houve essa conjunção. Na verdade, na hora que o Sol ilumina aquele ponto do céu, ele dá, na verdade, o start desse movimento que a gente vai ver pelos próximos 36 anos. Eu vou falar disso no programa de hoje, tá? Então ele vai estar startando, ele vai estar fazendo uma marcação, é como se ligasse uma chave, um disjuntor, um interruptor. Bom, porque o Sol e a Lua são luminares, então onde eles passam e iluminam e ativam a energia, que ainda tem uma coincidência, e que nesse caso, volto a dizer, não existe coincidência. Assim como a gente vai ter no dia 20, na sexta-feira, o Sol no grau zero em Áries, sexta-feira a Lua também está em Áries. Então, a gente está falando aqui de uma força, de um disparador, de um gatilho muito poderoso para esse ano novo, tá? Muito poderoso. Inclusive, para você que é novo aqui na audiência, para você que é novo aqui no programa, eu quero até chamar a atenção para isso. No dia 9 de dezembro de 2025, eu fiz um programa inteiro dedicado a essa conjunção de Saturno e Netuno no grau zero de Áries, que vai mudar o mundo nos próximos 36 anos. Então, se você que não viu esse programa e quer entender o que eu estou falando, que você está chegando agora no Cosmol, é o primeiro dia, é o primeiro mês, eu não sabia do programa, eu acompanho há pouco tempo, procura no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil, o programa do dia 9 de dezembro, que é um programa onde eu falo de ciclo sinódico, que é esse encontro de Saturno e Netuno em Áries, e que é uma energia que vai, na verdade, fazer o mundo mudar nos próximos 36 anos, tá? E aí, assim, por que o disparador é só agora? São planetas muito grandes, eles demoram muito para andar, eles são muito lentos, né? Saturno vai ficar pelos próximos 2 anos e meio ali no signo de Áries. Netuno vai ficar pelos próximos 13 anos ali no signo de Áries. Então eles são tão lentos, eles são tão... eles fazem o movimento de forma tão lenta que nem sempre, quando eu aviso aqui na rádio, olha, tal planeta está ingressando agora no signo tal, nem sempre o disparador é naquele dia. Para planeta pessoal isso é muito mais rápido. Mercúrio, Vênus e Marte, que são planetas que a cada um mês, Mercúrio menos de um mês, Marte que é um pouco mais de um mês, que é um movimento mais rápido, o disparador é muito ali, naquele momento em que ele ingressa no signo, né? Quando o ponteirinho do relógio da astrologia faz essa marcação. E aí, esses planetas mais pesadões, eles precisam de um ativador. E a gente tem no dia 20 2 poderosos ativadores, que a astrologia chama de luminares, que é o Sol e a Lua ativando essa energia, tá? Então, assim, eclode essa questão toda desse ciclo sinódico, e aí sim a gente começa a ver de forma mais concreta, de forma mais visual, de forma mais noticiada, tudo que vai vir de novo pelo mundo, tá? E aí, de fato, o que a gente espera desse ano em particular, né? Desse ano novo astrológico em particular, que obviamente vai até
o mês de março de 2027. O que a gente pode esperar? Então, nesse primeiro ano, a gente vai ver muito queda de velhas estruturas, tá? Óbvio que isso não acontece da noite para o dia, mas a gente começa a ver velhas estruturas de governança, de grandes empresas, de tudo que é muito grande, né? De gente que é muito poderosa, muito famosa. Isso começa a sofrer corrosão, tá? E aí isso começa a perder força e a gente vai ver muito conflito em cima disso tudo, como a gente está vendo no mundo nesse momento, muito conflito, muita queda dessas estruturas, porque a gente vai ver coisas mudando, coisas que a gente não achava que pudessem mudar, a gente vai começar a ver mudando no mundo, tá? Então, assim, a gente vai ver muita mudança na formatação, no conceito de trabalho também, tá? A gente vai ver o princípio de pequenas revoluções sociais, de greve, de movimento popular. A gente começa a ver um certo desconforto natural das pessoas com os próprios governos ou com as próprias estruturas. A gente já começou a ver isso no Irã, antes inclusive dessa confusão que está tendo entre Irã, Estados Unidos e Israel. A gente já viu ali um primeiro movimento, a gente está vendo um movimento na Argentina, um movimento de greve por conta da reforma trabalhista deles, que foi muito pesada. Então, assim, vamos dizer que velhos modelos começam a não funcionar mais, e aí eles começam a dar espaços para novos modelos. O que eu garanto é que esse é o primeiro ano de grandes mudanças no mundo, porque o mundo não vai ser mais o mesmo mundo que a gente conhece agora. Então, dando alguns exemplos históricos, só para situar vocês, a gente pode andar muito bem lá para trás na história, e aí foi até uma conversa que eu tive com um amigo essa semana, muito engraçado, e a gente estava falando dessa coisa de vida extraterrestre, né, que está muito na moda falar dessa coisa do extraterrestre, do ET, se você acredita, não acredita, e aí a conversa chegou num ponto onde ele me disse assim: se imagina um índio tupi, um índio guarani, um índio goitacás, na América do Sul, na costa do Brasil, vendo aquelas três coisas, vou chamar de coisa por enquanto, vendo três coisas vindo lá do mar, lá longe, coisas estranhas, e aí aquela coisa estranha chega na areia, desce daquele monte de coisa estranha, um monte de gente estranha, com uma roupa estranha. Aí eu estou falando das caravelas e dos portugueses. Qual a sensação desse índio tupi? Talvez seja a mesma sensação, se um dia vier a acontecer, da gente estar presenciando a chegada de uma nave espacial com vida real extraterrestre e saindo daquela nave espacial que veio voando do nada, pousa em algum lugar e sai lá de dentro. Uma criatura que tem uma outra cor, um outro jeito, um outro formato. É a mesma sensação. Então, assim, estou dando isso como um exemplo histórico, porque são as coisas que são as mudanças. A partir dali, a partir dos anos 1492, com a chegada de Colombo na América, e a partir de 1500, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, a América do Sul, a América Latina, até a América do Norte, nunca mais foi a mesma. Tudo mudou, era tudo mato, hoje é tudo muito civilizado, muito concretado. Então é disso que eu estou falando, tá? Estou dando como um exemplo. Fora isso, já falei aqui, vou falar sempre, quando o motor a vapor foi inventado, gente, o motor a vapor foi uma das grandes invenções da humanidade, porque a partir dele a gente parou de andar de carroça e começou a andar em veículos motorizados, fossem eles trem, fossem eles um automóvel, fossem eles um caminhão, um ônibus coletivo, tá? A eletricidade, gente, o que era o mundo antes da eletricidade e o que foi o mundo depois da eletricidade, né? E se a gente for pensar em termos de saúde, até praticamente a Segunda Guerra Mundial se morria muito facilmente
de toda e qualquer doença, de gripe, e aí de repente descobriram a penicilina, e a partir da descoberta da penicilina, olha para o mundo, éramos 1 bilhão de habitantes do planeta, esse número multiplica por 8, hoje são os 8 bilhões de vidas no planeta, e a gente raramente morre quando pega uma gripe ou qualquer tipo de infecção, já que inventaram a penicilina, e a partir daí o mundo muda, e é disso que eu estou falando. E aí, só para dar um exemplo, agora para fechar esse exemplo mesmo, já que é um ciclo que dura 36 anos, porque a cada 36 anos Netuno e Saturno se encontram em algum lugar do céu, se a gente andar para trás 36 anos, a gente chega no ano de 1990. E aí eles fizeram esse encontro no signo de Capricórnio, porque eles demoram tanto tempo para se encontrar que eles pulam alguns signos, tá? Por isso que eles estão vindo de Capricórnio direto para Áries. Mas em 1990 eles se encontraram em Capricórnio, onde se abriu um novo portal para novos 36 anos. E aí, em 90, o que aconteceu em 90? Em 1990, nasce a internet. Lembra do www? O significado de www é World Wide Web. Foi um americano que simplesmente criou um endereçamento postal de internet, onde você pode acessar um site de qualquer lugar do mundo via internet. E aí como é que funcionava? Era linha fixa, discada, computador limitado, lento. E aí, olha a passagem do tempo dos últimos 36 anos. Hoje, todo mundo tem um computador de bolso chamado smartphone, com internet, tecnologia 5G de altíssima velocidade. O mundo está aqui dentro. Então imagina a transformação do mundo nos últimos 36 anos. Eu estou dizendo que a partir de agora, principalmente de sexta-feira, o mundo vai viver uma nova revolução. A gente vai viver novos 36 anos, onde a gente já parte do smartphone com a internet 5G de altíssima velocidade no nosso bolso, no nosso cotidiano, para algo muito maior, mais tecnológico, mais avançado. E aí perceba, não estou falando só de tecnologia não, estou falando de absolutamente tudo. Nos últimos 36 anos, a gente usava dinheiro de papel para pagar as coisas, para comprar produtos. Hoje em dia, no Brasil, então, raramente você vê uma nota de dinheiro circulando. O dinheiro é todo eletrônico, ele é todo digital, ele é todo virtual, ele praticamente não existe mais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quem era jovem ou adulto em 1990, ele viveu toda essa mudança do analógico para o digital. E a gente provavelmente vai poder, quem está vivo, quem vai estar vivo pelos próximos 36 anos, experimentar um mundo muito mais novo do que esses últimos 36 anos, tá? E aí tem uma outra coisa também no dia 20, que é muito importante para a gente, que eu já vi o programa aqui falando mal dele, tadinho, do nosso amado e querido Mercúrio. No dia 20, no mesmo momento que você está comemorando o Ano Novo Astrológico, Mercúrio deixa de estar retrógrado, ele volta ao seu fluxo normal e natural, direto. Então toda essa confusão que a gente tem vivido, que eu tenho certeza que você está experimentando no seu dia a dia, não sei se vocês têm reparado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem sido diário, eu acompanho isso diariamente, trânsito amarrado, um acidente aqui, um outro ali, 3 acidentes em 3 vias importantes para uma cidade, e aí o trem funciona mal, o metrô não está funcionando, teve uma pane na linha tal, ou então sem explicação nenhuma, ele está atrasado. Mas por que está atrasado? Não tem nada, não aconteceu nada, mas ele está atrasado. Então, essa coisa do pequeno deslocamento, essa coisa da comunicação, que ela está confusa,
luz, ela está atrapalhada, ela termina também no dia 20, junto com esse ano novo astrológico. Então, é importante entender que tudo aquilo que eu orientei, não faz, deixa de fazer, segura um pouco, a partir do dia 20, principalmente dia 21, pode dar o pontapé inicial. Você tinha um lançamento guardado aí, a partir do dia 21, pode pensar no lançamento, tá? Então, passou esse dia 20 aí, vamos embora, vamos adiante. Infelizmente, vai ser um ano muito marcado, muito pautado por conflitos, tá? Mas, como eu já disse, garanti que não vai estourar nenhuma terceira guerra mundial, e não vai mesmo. A gente vai ver muitos conflitos acontecendo, tá? Muitos conflitos. E aí, Alexandre, por que é um ano tão conflituoso? Primeiro que a gente está vivendo um ano de Marte. A gente está vendo muita coisa acontecendo em Áries. Marte é o regente de Áries, então é a energia que vai dominar o ano todo. É um ano de confusão, é um ano de conflito, é um ano de conflito de você com você mesmo, é um ano de conflito com você, com amigos, com parentes, com família. É um ano de conflito generalizado, tá? Você diz uma coisa, é mal entendido, é mal interpretado, conflito, tá? Mas no mundo, a gente está vendo muito conflito porque conflitos mundiais são guerras de interesses. Na verdade, são grandes guerras de interesses. E como o mundo vai dar uma guinada muito grande, aqueles países que detêm ou que detiveram muito poder nos últimos anos e séculos, eles começam a perder esse poder, tá? Por isso que a gente está vivendo tanto conflito. Então, assim, poxa, você é um cara poderoso, se coloca no lugar de um país, você é um cara poderoso, e aí você se vê numa situação, caramba, eu vou perder poder, não, vou cair brigando aqui, vou partir para cima, não vou dar de mão beijada. Então, é por isso que a gente vai experimentar um ano inteiro, talvez até um pouco mais, de conflitos. Então, na verdade, são aqueles blocos que tinham muito poder, que vão começar a perder esses poderes. Eles vão criar muita confusão aí para não perder, eles não querem perder, na verdade, esse poder, tá? Então a gente vai ver muito conflito por aí. E aí eu até listei, a gente está em março, está entrando no ano novo astrológico, e olha só, a gente tem confusão. Estados Unidos e Israel contra o Irã. Aí o Irã está contra-atacando todos os países ali da Península Arábica que são amigos dos Estados Unidos. Aí o Israel está atacando o Líbano porque tem núcleos do Hezbollah no Líbano. Aí a gente tem confusão entre Paquistão e Afeganistão, que pelo menos uma vez por mês, e aconteceu de novo agora no final de semana, eles estão se estranhando feio ali na fronteira. É bomba para lá, bomba para cá, e para um pouquinho, daqui a pouco é bomba para lá, bomba para cá, para um pouquinho, mas não vai parar em definitivo, isso vai continuar ainda por algum tempo. A gente teve um desentendimento recente, que é uma coisa inclusive anômala aqui na América do Sul. A gente teve um desentendimentozinho entre o Equador e a Colômbia, em área de fronteira, tá? Com bombas, granadas, se você não está sabendo, também aconteceu esse final de semana, já por aquela reunião, falei no programa passado, aquela reunião dos países interamericanos, alguns países mais, aqueles mais alinhados ao que a gente chama de trumpismo no mundo, e aí teve lá uma confusãozinha entre eles esse final de semana, que não vai ficar só nisso não, isso tende a dar um pouquinho mais de confusão. E uma confusão que vem por aí, ela por enquanto está só no campo verbal, mas que é questão de tempo para também eclodir, é uma questão entre a China e Taiwan ainda esse ano, tá? Pode ser até que a gente veja aí conflito bélico nessa situação também. E é só isso? Não, é muito provável que ao longo do ano a gente veja um pouco mais desse tipo de conflito. E aí, para fechar esse primeiro bloco, falando dessa coisa de poder no mundo, né? Se a gente olhar para a história do mundo,
desde que o mundo é mundo, ou desde que o Homo sapiens habita essa terra e cria núcleos de sociedade, nossa, olha quanto poder a gente já viu ir e vir, né? E nesse momento que está acontecendo é o seguinte, tem uma energia no céu muito parecida, mas é muito parecida com o que aconteceu com o Império Romano lá no passado, quando o Império Romano ruiu. E lembra, Roma era o centro de tudo no mundo. Roma foi um dos maiores impérios conhecidos pelo homem até hoje, e foi um grande império. Ele ia ali praticamente quase toda a Europa, parte da Ásia, nossa, era muita coisa. E do nada aquilo ruiu, porque isso é natural. E aí aquilo ruiu, aí veio um novo poder no mundo. Aí a gente viu a Igreja Católica tendo muito poder aqui no Ocidente por muito tempo. E aí é um poder que ruiu também. Aí a gente viu o poder passar por muito tempo para a França, e esse poder ruiu, foi para a Inglaterra, e o poder ruiu, veio para os Estados Unidos. Isso é natural de acontecer. E a gente está vivendo uma energia muito semelhante à que aconteceu da queda do Império Romano. Lembrando, o Império Romano, né, criou o Senado, criou a democracia, que veio também um pouco da Grécia. Então, a gente vai ver esse tipo de conceito de mundo dar uma ruída nesse momento. Então, pode ser que nos próximos 36 anos a gente veja aí novos polos de poder, completamente diferentes desses que a gente está habituado a ver, e com questões aí de governança, de política, bem diferentes. Então, muito provavelmente, o que eu estou falando, a gente não vai estar vivo para presenciar, mas pode ser que daqui a 100, 200 anos, isso seja tema de estudo, da queda dos grandes impérios no século XXI, blá blá blá, que era de um jeito, ela vinha do século XX, blá blá blá, e caiu e não existe mais, e aí foi um ano marcado pela queda desse conceito de mundo, tá? Então, é basicamente isso que deve acontecer nesse próximo ano. Continua sendo um ano quente, de incêndios, continua sendo um ano de queda de estruturas. A gente teve aqui no Rio de Janeiro essa semana a queda de um telhado inteiro de uma estrutura, acho que de uma igreja ou de uma escola grande. A gente vai ver aí queda de estrutura física e queda de estruturas de poder, né? O caso Epstein está sendo muito abafado por conta desse conflito no Golfo, lá contra o Irã. O caso Master aqui, cada dia um flash, uma novidade, a gente ainda vai ter muita novidade por aí. Então, é um ano quente, isso com certeza é um ano quente, um ano de conflito. Então, dica pessoal, tenha paciência, exercite a sua paciência para evitar conflitos desnecessários, porque é uma energia que vai estar muito em alta ao longo desse ano, tá? Então, para dar uma relaxada nesse primeiro bloco, eu vou chamar a primeira música do dia. Nossa querida Sara está vendo a musiquinha já engatilhada. A gente vai ouvir Guilherme Arantes com a música Amanhã, que a gente espera que amanhã seja sempre um novo dia. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês
Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e você está no programa Cosmo Alma. Então, novamente, para você que está chegando agora no meio do programa, a partir do dia 1º de abril, quarta-feira, o novo Cosmo Alma, que vai deixar de ser apresentado às terças-feiras ao vivo, ele passa para quarta-feira em novo horário também. Então, cuidado, às 18h30 do horário de Brasília, com a grande novidade que o programa agora vai ter 2 horas de duração, tá? Então, não esquece. E aí, eu quero aproveitar também, fazer um convite que a rádio decidiu fazer junto comigo, um evento para convidados, que vai acontecer dia 27 de março, sexta-feira que vem, sem ser essa agora do Ano Novo, a sexta-feira que vem, estão todos convidados, seja você do Rio, de fora do Rio, de fora do Brasil, todos estão convidados. É um evento aberto para comemorar o sucesso do programa Cosmo Alma, 6 meses de sucesso no ar, com audiência crescente, consolidado. Então a gente decidiu comemorar os 6 meses do programa, inclusive hoje é um programa número 20, para vocês terem uma ideia como a coisa funcionou muito mais do que a gente esperava. Então a gente vai estar recebendo todo mundo no Dona Gastrobar, em Botafogo. Ele fica na rua 19 de fevereiro, número 165. Então acompanha lá no Instagram da Rádio Tropical Web Brasil, siga no Instagram, @CosmoAlmaOficial, vai estar lá o convite. É um evento aberto, quem chegar será muito bem-vindo, vai ser a oportunidade de vocês conhecerem a equipe da rádio, me conhecer pessoalmente. Então estão todos convidados, vai ser uma noite de comemoração, de alegria e de felicidade. E a gente vai ter lá alguns sorteios, 2 já estão garantidos. A gente vai sortear uma obra de arte do Paradoxo Casa Atelier, que está expondo inclusive no Dona Gastrobar, tá? Além de um mapa natal que eu vou dar de presente para um dos sorteados que estiverem lá no dia presente, tá? Esses 2 estão garantidos, é provável que a gente tenha mais alguma surpresa até lá, mas esses 2 estão garantidos, tá? Então estão todos convidados, mais uma vez, dia 27 de março de 2026, sem ser essa sexta-feira agora, a outra, no Dona Gastrobar, na rua 19 de fevereiro, 165, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então, antes da gente falar das previsões da semana, como sempre, aniversariantes do dia, aniversariantes famosos do dia do cinema, vários atores homens, olha, curioso, né? Os americanos todos, Kurt Russell, Rob Lowe, John Boyega e Gary Sinise. Brasileiros famosos, temos também o ator Sérgio Malheiros e o cantor Jair Oliveira, famoso Jairzinho da turma do Balão Mágico. E aí eu quero dar um parabéns muito especial para um amigo muito querido que faz aniversário hoje. Eu espero que você esteja assistindo como você prometeu. Então eu quero dar os parabéns muito especial para o meu amigo, meu irmão Van Kelson. Muito axé para você nesse ano. Para todos que fazem aniversário hoje, feliz novo ano. E se você está me assistindo também faz aniversário hoje, eu desejo para você um novo ano mágico, próspero, onde tudo que você deseja aconteça, tá? Então vamos sem demora, porque hoje a gente já começou um pouquinho atrasado, o programa está corrido, mas isso já acaba, porque o programa vai ficar maior. Olha que maravilha! Vamos falar da semaninha que começou ontem com frio
semana a gente vai viver aí uma pequena montanha-russa de emoções de fato, tá? A semana começou em câmera lenta e eu tenho certeza que ontem você sentiu um dia arrastado, devagar. Isso se esticou para hoje, tá? Mas ontem muito forte, no dia de ontem. Na verdade, ontem foi aquele dia onde você se perdeu no pensamento, você não conseguiu produzir nada, você queria fazer, mas não dava certo, tenho certeza. Hoje ele começou com essa energia também, hoje, nos mesmos moldes que a gente está vivendo hoje, o último dia da lua minguante, a gente está vivendo isso em Peixes, está desde ontem. Aí, hoje ainda por cima, a gente tem um aspectozinho um pouco tenso, né, entre Vênus e Júpiter, onde provavelmente em algum momento do dia você se questionou do que é importante para você, o que você precisa fazer. Sabe aquele dia onde você vive aquele dilema mental? Meu Deus, o que eu faço daqui em diante? O que eu faço agora? Onde você está meio perdidinho, a vida deu uma diminuída de velocidade, você, caramba, qual o caminho que eu sigo? Então hoje é um dia que fala muito disso, tá? De você estar se questionando, de você entender o que tem valor real para mim, o que eu preciso abdicar em prol de crescer, em prol de chegar onde eu quero chegar, entende? Então hoje é muito disso. Então é um dia hoje mais reflexivo. Então, de repente, já que a energia é essa mesmo, se ainda não fez, na primeira hora que você tiver uma folga, para de verdade, pensa, olha para a tua vida, olha um pouquinho para trás, olha para frente. Afinal de contas, daqui a 3 dias a gente vai ter uma ativação onde o mundo começa a mudar de verdade e onde a gente, como indivíduo, como ser humano, precisa olhar para esse mundo novo e olhar o que eu espero desse mundo novo e o que eu posso fazer para existir nesse mundo novo. Então, de repente, é um momento bom hoje ainda, porque até meia-noite é hoje ainda, não sei que você esteja em outro fuso horário, mas de qualquer forma, se você ainda não dormiu, é hoje ainda. Para meia horinha, faz uma reflexão, pensa no que você quer, o que você precisa fazer para a vida começar a mudar, tá? Porque amanhã, quarta-feira, a Lua muda de fase. Ela deixa de estar minguante, ela entra na fase nova, e entra na fase nova em Peixes, tá? Então, assim, é aquele primeiro dia que você vinha devagarzinho, né? Eu falei semana passada, que no final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, eram dias, assim, para desligar do mundo, desligar desse monte de conflito, desligar das coisas. A semana começa toda desligada. Mas amanhã, quarta-feira, dia 18, aí você é meio que puxado de volta para o mundo real, tá? Mas o que é legal, a gente está diante de uma lua nova em Peixes, e aí assim, é uma lua, toda vez que isso acontece, lembra, acabei de falar aqui dos luminares, essa lua que é um luminar, ela vai estar ativando o eixo do último eclipse, do dia 3 de março agora, né? Ela vai estar ativando o mesmo eixo Virgem Peixes do último eclipse. Então, de novo, ela vai estar marcando um momento onde a gente pode enxergar de forma um pouco mais real a realização de algum sonho ou alguma coisa nova e muito positiva que está chegando para a gente, por incrível que pareça. É uma lua sementeira, essa lua nova em Peixes, nesse momento, tá? Então, assim, muito provavelmente, você pode até ter vivido aí no início do ano ou na primeira quinzena do mês de março, um encerramento, um fechamento, um livramento ou alguma consolidação de alguma coisa que você vinha trabalhando em cima, tá? E aí, de repente, até parou de assumir alguma responsabilidade e obrigação que não era sua. Perfeito, era isso que você tinha de fato fazer. Então, agora, com essa lua, você tem que se reorganizar para dar uma guinada na sua vida. Então, provavelmente na próxima quinzena desse mês, essa lua que fala de abertura, de sonho, pode ser que alguma porta nova se abra, pode ser que alguma coisa inesperada ou alguma
acontecer. Mas é uma energia que nasce na quarta. Pode até não acontecer na quarta, mas é uma energia tão positiva, tão boa, que ela dura uma semana. Então fica atento para os próximos 7 dias a partir de amanhã, porque pode ser que algo muito legal aconteça para você. Pode ser algo legal que você plantou lá atrás, que você já até esqueceu, você já tinha dado como perdido. Pode ser que isso volte com muita força na tua vida nos próximos 7 dias a partir de amanhã, tá? Então, assim, é uma abertura de porta para a realização de sonhos mesmo, tá? E aí no mundo, como essa lua está ativando o mesmo eixo, a gente pode ter também ao longo de 7 dias, isso é muito legal, novidades envolvendo inteligência artificial, mas alguns avanços de conexão mente-máquina, tá? Homem-máquina. Ou alguma novidade em questões ligadas à medicina, medicamento, fármacos novos, alguma coisa nova que é a ciência, uma nova ciência a serviço da humanidade, tá? Então pode ser que nos próximos 7 dias surja aí alguma boa novidade, alguma coisa que até então era só um sonho, ou uma cura para uma doença, ou um medicamento novo. Muito bacana essa energia que começa a partir de amanhã, tá? Então vamos ficar atento por 7 dias, que é uma portinha que vai estar aberta pelos próximos 7 dias, tá? Na quinta-feira, a lua que está nova entra em Áries, e aí a energia muda completamente. Quinta-feira é o dia da ação e do movimento. Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, é o dia para você levantar e fazer o que precisa ser feito. É hora de botar a mão na massa, tá? Então assim, começou a semana lá com o freio de mão puxado, quinta-feira solta o freio de mão, passa a primeira e mete o pé, porque é o dia de meter o pé, tá? Então assim, é aquele dia, aproveitar essa lua nova em Áries, impulso primeiro, nunca esqueça disso, a lua está nova, é a lua exata para começar a trabalhar e colocar a mão na massa. Então tudo aquilo que você vinha protelando, que você vinha adiando, pega como um plano, vai faltar um dia para Mercúrio deixar de estar retrógrado, é o dia de trabalhar essa coisa para colocar isso em ação, tá? Na quinta, provavelmente é o dia mais produtivo da semana. Então aproveita essa energia que ela vai estar no ar. Provavelmente a gente já vai acordar se sentindo mais energizado, com mais força de vontade. Então não perca essa oportunidade, ok? Sexta-feira, lua nova em Áries, Sol entrando em Áries, ano novo astrológico para todo mundo, tá? Mercúrio deixando de estar retrógrado, então sexta-feira é um dia de começo definitivo, não adie mais nada na sua vida, tá? Então esse dia ele de fato inaugura um momento muito forte de iniciativa, de ação e de começos, tá? Principalmente dia 21, mas essa porta já vai estar aberta na própria sexta-feira. Provavelmente é uma sexta em comum, que normalmente a gente na sexta já dá uma pequena preguiça, mas a gente vem com gás total, com essa lua em Áries, não tem como ser diferente, tá? Então a gente pode aproveitar essa energia aí, tá? Então assim, começa na tua vida tudo aquilo que é importante. Aí eu vou dar uma dica muito importante, principalmente de sexta em diante, tá? Eu tenho visto muita gente aflita, tanto que no programa da semana passada, quem perdeu pode ir lá no YouTube da rádio assistir, que já está no ar, eu falei muito dessa coisa do conflito. Então eu tenho uma dica muito importante para dar para vocês. Se você não vive nesse momento em uma zona de conflito, se você não tem nenhum parente, amigo ou uma pessoa muito querida que viva nessa zona de conflito, a partir de sexta-feira, sexta e sábado, a sugestão que eu tenho para dar para você seja egoísta, pense em você. Pense em você, pensa em você e o seu futuro. Tira esses 2 dias para olhar para você,
como pessoa, como alma, como indivíduo, já que a gente está tendo essa abertura de começos, olha para você, olha onde você pode começar, olha onde você pode recomeçar ou começar algo novo, que a gente tem essa tendência destrutiva de se acomodar, né, na nossa zona de conforto. Eu digo e garanto aqui, quem teimar em se manter na zona de conforto vai cair do cavalo desse mundo novo. Então, sugiro que nesses dias, quinta e sexta, você dê uma olhada em você, olha para você, olha para o espelho, fala com você no espelho ali. É difícil, né? Às vezes é difícil. Eu admito, para mim, às vezes é muito difícil, mas é aquele dia para você olhar para você no espelho, bate um papo com você, descobre o que te dá prazer, o que te dá vontade, o que você quer fazer e faça porque a energia está toda positiva para essa questão. Obviamente, somente se você não é uma das pessoas afetadas de forma mais direta por todos esses conflitos que estão acontecendo no mundo, tá? No sábado a lua continua nova, só que ela muda de signo, ela entra em touro, e aí a gente vai ter um sábado menos ansioso, um diazinho mais preguiçoso, mais gostosinho, mais prazeroso. O touro fala muito disso, né? Mas de qualquer forma é um dia bom para esses inícios. Você vai se sentir mais calmo, mais confortável, você começa inclusive a raciocinar um pouco melhor em cima de todas essas questões que a gente está falando, tá? E aí a gente tem no sábado um aspecto bacana mesmo entre Marte, que está em Peixe, e Júpiter, que está em Câncer, tá? Que aí marca um momento assim para grandes iniciativas, grandes passos, tá? Então assim, que é um dia onde ele está abençoando essa grande ideia, essa grande iniciativa. É um dia abençoado, é um dia bonito para isso. Então assim, é um dia que, se você pensar grande, esse grande pode vir abençoado e pode ser que ele aconteça, tá? Aí você vê, a gente começa com a abertura do sonho, né, na quarta-feira, aí a gente ganha energia de Áries, do impulso desse começo, e no sábado a gente tem esse aspecto maravilhoso no céu de bênção dessas ideias grandes. Então, eu venho dizendo aqui alguns programas, se você tem uma ideia, não pensa pequeno. Eu queria abrir uma franquiazinha de um churrasquinho. Não, sonhe em abrir um McDonald's, porque a ideia é essa. Mas eu não posso. Mas sonhar não custa dinheiro. Pensa grande. Então, como está abençoado nesse sábado, pensa em algo grande, numa iniciativa maior. Não tenha medo de dar um passo um pouquinho maior que a perna, não, porque o cosmos pode te dar uma mãozinha nesse dia, tá? E aí já começa a pensar, já que é ano novo, o que você quer comemorar daqui a um ano? Traça a meta, pega um papelzinho, escreve ali algumas metas do que você quer fazer. Esses dias estão muito bons para isso, tá? Então, sábado é um bom dia para dar esse primeiro passo rumo à concretização dessas metas, tá? Então, ações grandes são as ações que vão estar mais favorecidas no sábado, tá? No domingo, a gente ainda está com essa lua novazinha em touro, e aí, nossa, aí é um diazinho para a gente acalmar, tranquilizar, se dar alguns prazeres. Muito provavelmente é um dia de preguicinha gostoso, bacana. Provavelmente você vai querer ou sair para comer alguma coisa gostosa, ou pedir em casa alguma coisa gostosinha. Curta esse momento, tá? E de novo, a gente vai estar de novo no domingo, diante de um outro aspectozinho importantezinho aí, que é Sol Netuno no signo de Áries. Eles vão estar agarradinhos, tá? Então, é um impulso, é um grande dia de sucesso para iniciativas e para começar coisas, tá? Então, é um dia que tem essa marcação forte
a nível pessoal. Em compensação, no domingo, é muito provável que a gente veja, eu até falei isso no programa passado, a gente pode ver no domingo um certo crescimento nesses conflitos globais, tá? Então pode ser que a partir de domingo, a partir desse domingo, a coisa volte a dar uma esquentada um pouco maior do que já vem quente nesses últimos dias, tá bom? Então essas foram as previsões da semana. Desejo a todos um caminhar por essas estrelas da semana, ao longo da semana. Aproveite a semana, aproveite as oportunidades que essa semana está te oferecendo, tá? E agora a gente vai chamar a nossa segunda música do programa. Eu escolhi com o maior cuidado aqui uma musiquinha também que tem tudo a ver com essa temática do dia de hoje, essa coisa do ano novo astrológico. Então eu vou pedir para Sara, nossa queridona ali, tocar pra gente Jota Quest com a música Dias Melhores, que foi lançada no ano de 2000. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Para sempre, não se esqueça, é você que faz o seu dia. Nunca se esqueça disso. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre Tei, você está no programa Cosmo Alma. Bom, vamos lá. Últimas chamadas do dia. Estamos encerrando o programa. Mais últimos anúncios do dia. A partir de abril, 1º de abril, o programa Cosmo Alma muda de dia, ele pula de terça-feira para as quartas-feiras ao vivo, ele muda de horário, ele passa de 17 para as 18h30 e ele cresce, será das 18h30 às 20h30. Semana que vem, nosso último encontro às terças-feiras, conto com a sua presença. Outro convite, já fiz antes, vou fazer de novo, vou reforçar o convite. Dia 27 de março, sexta-feira da próxima semana, sem ser essa, da próxima semana, no Dona Gastrobar em Botafogo, na rua 19 de fevereiro, número 165, festa do programa Cosmo Alma para comemorar os 6 meses de sucesso absoluto, e todos vocês estão convidados. A festa é aberta, vai ser uma honra
e um prazer receber todos vocês lá no dia 27, tá bom? Então, infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Cosmo Alma aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Gratidão pela sua companhia, gratidão pela sua atenção, gratidão pela sua audiência. Semana que vem, dia 24, ainda estamos juntos às terças-feiras às 17 horas. Que essa semana seja iluminada, extraordinária, que seja uma semana mágica. Aproveite a energia da semana a seu favor. Então, eu vejo você na semana que vem. Namastê.